Muito bem, já chegamos em casa aqui para nós passarmos para o tópico 2, né? Falamos aí como foi o detalhe da criação da mulher, muito importante, aquele detalhe que eu passei. O tópico 2 da nossa lição de domingo é a criação da mulher, que está ali no texto, na leitura bíblica em classe, Gênesis 2, 18 a 25, os detalhes, os detalhes dessa criação. Então veja só o que diz aqui: a formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. Nós já, com certeza você já leu o texto muito conhecido, quando fala da criação da mulher, que diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então nós temos aqui nesse tópico 3 pontos: a primeira anestesia, a primeira cirurgia e a primeira engenharia genética. Então veja aí a anestesia. A Bíblia diz que Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Sobre o homem. Isso aqui é real, Mateus. Isso aqui é real. Isso aqui não é uma mitologia, como diz, nós já vimos aqui no texto da lição. Não, isso aqui é Bíblia, é revelação de Deus. Como foi que ele criou a mulher? Então ele deu uma anestesia. O homem, a Bíblia diz que o homem adormece um profundo sono, profundamente. Ele é uma verdadeira anestesia natural. E ele então, Deus abre a costela, diz o texto aqui, que tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, que é a primeira cirurgia. O texto da lição, inclusive, diz assim: estando Adão já adormecido, Deus abre-lhe o peito e extrai-lhe uma das costelas. Em seguida, fecha-lhe a cisão com carne. Cirurgia é bem sucedida, a cirurgia é bem sucedida, a plástica perfeita. Olha que coisa interessante, se Deus é tremendo, Ele é um Deus completo, um Deus poderoso. Ele é anestesista, ele é um cirurgião e um cirurgião plástico, E cirurgião plástico, porque Adão ficou perfeitinho depois da cirurgia. Coisa tremenda isso aqui. Aí Deus pega o osso, a costela de Adão, para transformar numa mulher. Olha, grife isso na sua Bíblia, diz assim: e a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Transformou numa mulher. Aliás, é uma das 4 tipos de forma que Deus faz um ser humano. A primeira foi transformando, foi criando a formação do pó, criando Adão. A segunda, pela transformação ali do osso de Adão, da costela de Adão, e transformou numa mulher. A terceira, pela multiplicação, pela relação sexual do homem com a mulher. E a quarta, que foi especial, que foi da semente da mulher, foi a criação de Jesus, que também era 100% homem. Então a criação da mulher foi uma das formas que Deus fez o ser humano, que pegou a costela de Adão e transformou numa mulher. O interessante é que a célula tronco, ela é uma célula que pode se transformar em qualquer outro tipo de célula. E a célula tronco adulta, ela é encontrada em ossos longos. Preste atenção, dessa forma. A medula vermelha passa a ser... A célula tronco está nas medulas ósseas também. A célula tronco adulta está na medula óssea. E essa medula passa a ser encontrada somente em algumas estruturas ósseas, geralmente longas, como costelas. Olha aí. Então ali Deus pegou um osso que tinha um tipo de célula que pode se transformar em qualquer outro tipo de célula, do cérebro à unha do pé. Então Deus pegou a costela onde tinha ali a medula óssea, e na medula óssea tem as células tronco, que podem se transformar em qualquer outro tipo de célula, e Deus transformou aquele osso numa bela mulher. Olha que Adão se espantou quando viu. Ele disse: olha, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele reconhecia isso. Que tremendo, que tremendo. Então não é por acaso que Deus tomou a costela, Não é por acaso. Não é por acaso. Lá está a célula tronco adulta. Nas costelas estão as medulas ósseas,
principalmente em ossos longos, como as costelas. E ali está a medula óssea, e ali nas medulas ósseas tem as células-tronco, que podem se transformar em qualquer tipo de célula. O texto diz que Deus transformou, usa essa expressão. Deus pegou o osso e transformou numa mulher. Esse é o Deus tremendo, essa é a criação da mulher. Foi a primeira engenharia genética, o que diz o texto aqui, né? Deus coleta o material genético ideal do homem para a formação da mulher. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, gente, tudo perfeito. Não foi por acaso que Deus tomou a costela, né? A costela, porque lá estava as células tronco, que pode ser transformado em qualquer outro tipo de célula. E uma coisa interessante aqui na lição diz assim: salientemos que Deus não criou Eva como um clone de Adão. Não é um clone. Antes, criou-a como uma pessoa autônoma e consciente de sua existência e missão no mundo. Então, a Eva era uma pessoa completamente consciente, que tinha personalidade, tinha vontade própria. Exatamente, uma pessoa autônoma. Então, ela decidiu escolher fazer a vontade de Deus, ela decidiu escolher a sua missão, assim como ela decidiu também tomar a árvore. E Adão também decidiu comer do fruto, né? Tomar do fruto da árvore. Verdade. Então, ela e Adão tinham plena capacidade das suas escolhas, da sua personalidade, saber o que iria fazer. E Deus fez a mulher assim. É interessante isso aqui porque coloca o homem e a mulher como idênticos e iguais, tá? Não existe diferenciação. A diferença está na missão de cada um. A missão de cada um, Mateus. A missão de cada um. A missão de cada um, que nós vamos falar no próximo tópico aqui, tá? Então aqui nós vemos a criação da mulher como uma obra tremenda, gloriosa, poderosa do Criador, né? E isso é muito importante. Para terminar, o último tópico, o ponto 3, é a missão da mulher. São três pontos importantes aqui da missão da mulher. Primeiro, a missão de esposa. Segundo, a missão de mãe. Terceiro, a missão como súdita do reino de Deus. Então a mulher, ela foi criada com uma missão específica. Eu falei isso no primeiro tópico, né, que Adão estava dando nome aos animais, todos os animais, diz a Bíblia, terrestres, as aves, e não encontrou uma pessoa que auxiliasse, alguém que auxiliasse, que fosse idôneo. Então Deus criou a mulher, tá? Então ela foi criada com uma missão, não foi por acaso, não foi porque Deus naquele momento que Deus resolveu, não. Deus já tinha um plano específico, tá, para o ser humano, e agora ele manifesta esse plano no capítulo 2, quando ele cria a mulher para ser auxiliadora, para ser aquela pessoa que esteja com ele, né, correspondente ao homem, e para ser uma esposa. Então são três a missão aqui. Primeira missão de esposa. Tem algum texto aí? A missão de esposa, a gente tem o texto aqui de Gênesis 2, do 23 ao 25, ao 24, que diz assim: Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. O verso 24 diz assim: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará a sua mulher, e eles serão uma carne. Olha que coisa linda. Então, aí está a relação de homem, marido, esposa e esposo, né? Ali a mulher foi criada com a missão de ser esposa, e o homem tem que deixar o pai e mãe e se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso representa a relação sexual, porque Travou aí? Travou. Opa, voltando. Então, onde nós vemos que os dois são uma só carne? No mandamento que Deus deu para eles se multiplicarem. E aí eles formam um ser humano que tem genes dos dois. Ali uma só carne. Eita, tem o gene das duas pessoas. Então é algo que só a mulher pode corresponder ao homem, e o homem pode corresponder
a mulher. E essa O terceiro ponto que fala a missão da mulher tem 3 tópicos, né? A missão de esposa, a missão de mãe, a missão como súdita do reino de Deus. A missão de mulher, de esposa, melhor, é muito importante, porque quando Jesus é questionado sobre o divórcio, Jesus diz assim: não foi assim no princípio que Deus criou homem e mulher e disse que os dois serão uma só carne. E Jesus conclui dizendo que Deus uniu, não separa um homem. Então a missão aí da mulher está ligado a esse ponto aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 22, né? 24 e 25, muito importante. E Jesus frisou isso, dizendo que não foi assim no princípio. Então, a nossa visão de esposa tem que estar ligado ao princípio da criação. Foi isso que Jesus falou. O que diz aí? O que Deus determinou no princípio lá, que Jesus explica lá em Mateus? Diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 23 e 24. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Verso 24. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Então a mulher e o homem são um. E Deus aí uniu. Então o que uniu Deus não separe o homem. Então a mulher e o homem foram unidos por Deus, e acerca do divórcio que Jesus explica, ele diz: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Foi aqui que Deus no princípio fez essa união. Aí tem algo que mostra que realmente os dois são uma só carne. Tem algo que mostra que os dois são uma só carne. Olha aí, pessoal, isso aqui é importante. O que é que identifica que o homem e a mulher se tornam uma só carne? Quando Deus criou o homem, ele disse: macho e fêmea os criou. E aqui que ele diz que os dois são uma só carne, está representada nos filhos. Está representado na relação sexual. Porque só o homem pode corresponder sexualmente à mulher, e só a mulher pode corresponder sexualmente ao homem. Deus criou apenas 2 genes sexuais, que é o XX e o XY. Então, qualquer variação disso é criação do ser humano, mas o que Deus criou foram 2 genes, XX e XY. E ele determinou que os dois seriam uma só carne. Porque quando o homem se relaciona com a mulher, ele tem um filho. E ali nesse filho é uma só carne, que tem o gene tanto do homem quanto da mulher em uma só carne. Muito interessante, porque no filho, aqui no meu filho, tem a identificação de que eu e minha esposa nos tornamos uma só carne. Porque nele tem DNA meu e DNA da minha esposa. Se uniu aqui. É isso que nós estamos tentando passar. Que por isso que o relacionamento sexual é só no casamento, com a esposa. Isso de uma visão bíblica, né? Só com a esposa. Exatamente. Deus diz para o homem se unir em uma só carne com a sua mulher quando ele deixar o pai e a mãe. Então, vai se casar, deixa teu pai e tua mãe, se une com a tua mulher, se casa, aí sim aí sim serão uma só carne. Olha que coisa interessante, é no casamento. E isso é visto nos filhos, essa unidade é vista nos filhos, né? Isso é muito profundo, muito importante. Então, a missão da esposa é tremenda, porque ela é ajudadora. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Aí você vai ver que é o papel dela de edificar. Nenhum homem consegue ser um grande líder no seu lar se não tiver uma esposa sábia para edificar. Olha aí, né? Então esse é o papel da mulher. Primeiro, ser uma esposa idônea, ser uma esposa sábia. A outra missão é a missão de mãe. Essa aqui é tremenda, O Mateus falou aqui dos tipos, das maneiras que Deus formou o ser humano, né? E a terceira maneira é da relação do homem com a mulher. O salmista Davi disse assim: no ventre da minha mãe eu fui formado, tu me criaste. Então, quando o homem e a mulher se unem, né, na relação sexual, aí que tem ali o desenvolvimento que a mulher concebe, né, e ali começa a se desenvolver um ser humano. É interessante que quando Deus começa a formar o ser humano, né, ou seja, todo ser humano é criatura de Deus, mas agora Deus precisa
Deus precisa da cooperação da mulher como mãe. Deus fez o homem, o ser humano, do pó da terra, o homem se tornou alma vivente. Depois da costela de Adão, transforma em uma mulher, né? Agora, da união dos dois, vem o filho, vem mais um ser humano. Deus começa a formar outros seres humanos, né? Mas agora Deus precisa da cooperação da mulher, da missão dela como mãe. Porque agora, na formação dos seres humanos, Deus conta com a mulher como mãe, porque lá no útero ele vai formar a criança, o novo ser humano. Muito interessante isso aí. Amém. Tem um texto também que diz em Provérbios capítulo 1, verso 8, diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei da tua mãe. Então a mãe, no âmbito familiar, no âmbito casa, ela tem uma função extraordinária, que é colocar leis para seus filhos. Aí que está a importância, né? Não é só formar criança, não é só gerar, mas educar. Cuidar, né? Educar, ensinar. Como diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Olha o poder da mulher, ela tem o poder de edificar a sua casa. E aqui a lição, Mateus, fala de Timóteo, né? Timóteo, na igreja primitiva, as irmãs Lloyd e Eunice, respectivamente, avó e mãe do pastor Timóteo, tornaram-se referência na educação e formação de filhos. Olha aí, ó. Olha que coisa interessante. Como fortes educadoras de seus filhos, elas tiveram o grande Timóteo, o amado Timóteo, discípulo de Paulo, né? Então aí o pastor Timóteo, né? Exatamente. Então, para ver como a função da mãe, ela é importante para o crescimento tanto espiritual do filho. É muito importante isso aqui, porque Timóteo, ele teve duas culturas, né? Ele recebeu duas culturas, do pai, que era grego, e da mãe, que era judia. Mas prevaleceu ali da mãe, porque ela tinha o poder de edificar a sua casa. Ela ensinou a Timóteo, né, nas Sagradas Escrituras. Até encontrar o apóstolo Paulo, que foi o vaso que Deus usou para fazer desse jovem um grande homem de Deus, um grande pastor. Então essa missão de mãe é muito importante. Para terminar, ponto 3, a missão como súdita do reino ao lado de seu marido, de seus maridos, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram. Muito bem, meus irmãos, o último tópico aqui da missão da mulher é a missão como súdita do reino de Deus. Então a mulher, ela tem um grande papel no reino de Deus. E para a gente concluir com essa palavra, a gente pode ler aí Lucas capítulo 8, né? O próprio Jesus, ele tinha mulheres que estavam ali para lhe ajudar no trabalho que ele veio, na missão que ele veio realizar na terra. Pode ler aí, Mateus. Assim, e aconteceu que depois disto, Lucas capítulo 8, verso 1 em diante. E aconteceu que depois disto, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele, e certas mulheres, verso 2, e certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Até o verso 3. Então está aí, até Jesus, ele teve o apoio ministerial das mulheres servas de Deus. Deus abençoe vocês e tenham uma boa aula nessa escola dominical. Amém.